Nosso tema de hoje é um tema muito importante, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente viu esse tema aqui o ano passado, a gente vai ver agora com algumas alterações, alguma coisa mais profunda, eu espero. O tema é a caridade. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, é muito bem-vindo. Então, nós vamos começar aqui, esse aqui é para conceito. Como conceituar caridade? Eu estou tentando ver aqui, acho que daqui vai dar para a gente ficar e deixar o quadro disponível, de vez em quando a gente aparece. A caridade, se a gente olhar no Google ou em algumas definições, a gente vai perceber que a caridade, ela, ela é equivalente ao amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente, a turminha aí da internet, ou mesmo nós entrarmos na definição da caridade, a gente vai ver que a caridade ela tem uma relação com esses ensinamentos máximos de Jesus. Quando Jesus, na verdade, foi indagado por um doutor da lei o que fazer para entrar no reino dos céus, Jesus, sabendo, reconhecendo que era um homem estudioso, perguntou para ele: o que está na lei? Como você a lê? Então o homem falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus falou: você disse muito bem, faze isso e viverá. E quando a gente vê a caridade, é a mesma coisa. Então, para nós aqui, esse conceito é importante para que a gente compreenda que o tema maior da doutrina dos espíritos, fora da caridade, não há salvação, é o mesmo do ensinamento de Jesus, de forma que o espírita e o cristão são a mesma dentro da mesma linha de pensamento. Quando nós dizemos nós somos espíritos, nós somos cristãos, o espírita é também cristão. Bom, esse é o conceito. Agora, alguma pergunta? Não ainda, né? Bom, indo ainda dentro dessa ideia e dessa definição do que veio a ser a caridade, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, São Vicente de Paulo vai nos dizer que a caridade em todo o universo é a eterna âncora da salvação. E essa definição de São Vicente de Paulo é muito importante, porque a gente vai ver, ampliando aqui dentro dos conceitos espíritas, que a caridade não é um conceito da terra, não é importante fazer caridade na terra, a caridade em todo o universo. Então, a caridade é para todos nós. O hausto do Criador, a força do Criador se assenta na caridade. E sendo a seguir Jesus, o que mais próximo representa, porque ele e o Pai são um só, dentro das atividades da compreensão das leis, então, seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente então estaria seguindo a caridade. Então, vou fazer uma pergunta para vocês, estão muito caladinhos. É fácil fazer a caridade? Não. Não é fácil. Pessoal aí da internet, eu estou vendo, às vezes, alguém coloca um comentário lá, e eu não estou conseguindo, eu não posso acompanhar aqui, mas no final a gente pode dar uma olhada lá. Mas a caridade, acho que a gente está dando uma olhadinha lá. A caridade não é fácil. E então nós vamos trabalhar aqui para ver como que a gente vai compreender um pouquinho mais para ver se a gente ajuda nesse sentido. E quando eu falo ajudar, é daqui para lá, viu, gente? Nós também somos aprendizes. Dizem que a boca está mais perto do o ouvido está mais perto da boca do que fala, porque é o que mais precisa ouvir, né? Bom, a caridade, ela tem o que nós vamos dizer, isso aí são as palavras do Márcio, um parceiro.
Vocês sabiam disso? Caridade tem um parceiro, sem o qual ela não poderia ser exercida. E esse parceiro, vou colocar aqui, o parceiro da caridade. Recording in progress. Já está gravando. Ah, tá. O parceiro da caridade é a fé. De forma que... Está sendo esse acento aqui? Não é? De forma que, diz o Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, que sem a fé é impossível fazer a caridade. Então, a caridade, ela é a propulsora, é a lei que rege o universo, seguindo aí desde o nosso Pai Criador e depois nós cocriando com Ele, também aprendendo a praticar a caridade. E ela, para se realizar a caridade, é importante a fé. E o Espírito fala, o protetor... deixa eu ver aqui se eu... É no capítulo... É no capítulo... O item é 11, no capítulo... Não, tá errado aqui. Depois eu posso colocar lá, mas é uma dessas definições aí. É preciso que haja fé para que possamos praticar a caridade. E não é preciso muita fé. O que disse Jesus? Se a vossa fé for como um grão de mostarda, você poderá dizer para essa montanha, vá daqui para ali, e a montanha vai. Então, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre isso aí que Jesus falou, observando que essa montanha, essa capacidade de mover as montanhas, não são montanhas materiais, são montanhas morais. Então, que seriam essas montanhas que causam essas dificuldades que a gente precisa transpor? Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, alguém já ouviu falar em má vontade? A má vontade é uma dessas montanhas que nos dificulta praticar a caridade, porque mostra falta de fé. A pessoa, vamos fazer essa coisa, vamos fazer isso que é bom. Aí a pessoa, não, não quero. Ou vamos ajudar essa pessoa. A pessoa, não, não quero, estou preocupado com minhas coisas, não estou com tempo. Então, a má vontade, ela dificulta bastante a prática da caridade. Uma outra coisa, nós vamos colocar alguns itens aqui, é a falta de resistência. A falta de resistência também dificulta a prática da caridade, que você pode começar algumas coisas, ou às vezes ficar invigilante com certas coisas. Nós já contamos aqui, não sei se vocês estão lembrados, da história da trairinha. A trairinha estava lá nadando na água e com a filhinha dela. Aí ela foi dar o conselho para a filhinha. Ela falou, olha, eu tenho que te contar uma história para você ficar atenta. Pode ser que quando você estiver nadando aqui embaixo, aqui, você veja uma minhoca passeando assim, e essa minhoca, ela vai estar ligada com uma vara. Não, com uma cordinha. E essa cordinha, lá em cima, vai estar ligado com uma vara. Você não come essa minhoca, porque é muito perigoso. E aí, tá lá a traíra andando, tchá, 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 e a trairinha atrás dela, e vai para cá, vai para lá, e de repente cai um anzol lá com a vara. E aí vai a traíra em volta, e vai a trairinha seguindo, e dá uma volta, duas voltas, de repente a traíra, a mãe, fala assim, olha, minha filha, você volta para casa, fala com seu pai que eu não resisti.
e ela pega, dá uma mordida na minhoca e é pega, né? Então, essa falta de resistência, né? É uma historinha que algumas pessoas contam aí para a gente entender a importância da vigilância e da firmeza das nossas atitudes. A gente tem que ter resistência para poder fazer. E aqui a gente pode entrar uma série de outras coisas que são montanhas que vão nos dificultar a seguir essa caminhada da caridade. Seria uma falta de fé, será? Falta de fé, exatamente o que a gente está falando aqui. Isso Falta aqui, de fé. isso Não, tudo não seria... a falta de resistência é um item, ou a falta de fé, mas aqui também tem, vamos ver, o que a gente tem aqui. Aí tem, eu acho que a gente não precisaria escrever, mas tem, por exemplo, o fanatismo, quando a gente quer tanto uma coisa que a gente perde o sentido, a gente vai para os extremos, né? Todo extremo aí demonstra uma dificuldade na prática da caridade, o vacilo, bom, e por aí vai. Isso aqui seria a falta, né? A falta de fé. E aí, a fé seria aqui para combater essas montanhas e transpor essas montanhas, o Espiritismo nos oferece a fé raciocinada. Então, vocês sabem o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada é essa capacidade de podermos compreender melhor as coisas pelo raciocínio. Então, O Espiritismo traz isso, né? o Espiritismo traz isso de forma emblemática, porque o que acontece, vamos supor, por exemplo, uma pessoa perde um parente, não se perde, né? Perdeu aonde, diz o Divaldo, né? Mas a pessoa desencarna um parente muito próximo, muito querido, por que seja a razão que for. E aí a pessoa, se ela não tem a base de um raciocínio e ela não sabe que existe vida depois da morte, ou que vai ter a possibilidade de encontrar esse parente no futuro, ele pode se perder, entrar em depressão, né? Ficar muito triste excessivamente, precisar de tratamentos, atrasar a própria vida. Mas se essa pessoa tiver a oportunidade de... A gente tem escutado bastante as cartas que o pessoal tem escrito aí de desencarnados, eles entram em detalhes com os pais, ou mesmo prestar atenção no que Jesus fala da vida futura, aí esse raciocínio vai ajudar a pessoa a se sentir melhor e ela então poder praticar a caridade. Então, essa parceria aqui, a fé raciocinada, e aqui nós temos também a boa vontade. Boa vontade também é outro item. Grandes Sim. pessoas que fazem, teoricamente, a gente ouve falar, principalmente nas mídias, a caridade. Ah, distribuiu 1.000 cestas. Porém, a pessoa, moralmente falando, é somente por status. Ou seja, você percebe que fez por fazer. Isso seria considerado uma caridade verdadeira? Sabe, aquelas pessoas que a gente vê, grandes empresários, para reduzir impostos, eles têm essa forma de fazer uma caridade para a comunidade. Eu não sei... Olha, eu acho que vai bastante da intenção. A gente pode ver uma intenção de alguém e a gente achar que não tem muito valor, mas a gente não sabe o que está passando dentro do coração daquela pessoa. Mas essa pergunta sua é muito oportuna, porque nós vamos agora entrar nessa área. A gente viu que o conceito de caridade, a caridade é uma lei universal, não é uma lei da terra. A gente viu que o parceiro da caridade é a fé, é preciso ter fé para que a caridade seja feita com propriedade, com entendimento, aquela coisa que nos faz mover, né? Nos faz, assim, aquilo que a gente acredita, né? Eu posso usar a minha própria vontade, ou se eu tiver enfraquecido, eu posso pedir ajuda do alto
para que eu me sinta fortalecido e faça as coisas que precisam fazer, né? Dou atenção especial ao necessitado, que pode ser alguém na minha casa, pode ser alguém na minha família, pode ser alguém no meu trabalho. Isso aí é preciso fé para poder fazer. Não basta a pessoa falar assim, ah, agora eu vou ajudar essa pessoa que trabalha comigo, que eu estou vendo que ela não está bem. Mas para você fazer isso, o que os Espíritos nos dizem é que a gente tem que ter fé. A fé, sem ela, é impossível fazer a caridade. Então, o que é a fé? É o acreditar. Você precisa acreditar que você tem essa comunicação, que você tem essa vontade e se sentir forte para você ajudar. Se você está se sentindo para baixo, né, aí em vez de, igual o passista que vai dar o passe, ele é que está precisando de passe, né? Está sem energia. Então, tem que ter esse trabalho de fé. E quando se tem a fé e a caridade, aí a caridade vai fazer com que surjam oportunidades. E aí, mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui. Talvez dentro disso, Kátia, mas a gente pode falar daqui a pouco mais. Então, nós gostaríamos de dizer aqui que a caridade, quando praticada, ela gera oportunidades. Às vezes, até sem um interesse específico. Ela sempre vai gerar oportunidade. Nós vamos lembrar aqui de uma passagem, não sei se vocês já ouviram, a turminha aí da internet, de uma passagem que é conhecida como A Caminho de Emaús. Alguém já ouviu? Foi quando Jesus desencarnou. Quando Jesus foi crucificado, foi um susto. Eu vou tirando e colocando óculos, porque eu ainda estou me adaptando aqui, tem que eu vou fazer cirurgia desse olho essa semana. Então, Jesus, quando ele foi crucificado, as pessoas em volta ali se sentiram muito para baixo. Que era o companheiro, era um amigo especial, aquele que podia estar ali e ajudar, e de repente ele não estava mais no meio deles. Estava, assim, mais ou menos divulgado que umas mulheres tinham ah, visto Jesus. Mas aquilo ali não era, não pegou direito, e algumas pessoas estavam tristes, muito para baixo mesmo, incluindo 2 seguidores do Cristo que estavam indo para essa cidadezinha chamada Emaús, que fica ali próximo de Jerusalém. E quando eles estavam caminhando, cabisbaixo, tristonhos, aí Jesus se une a eles, como um forasteiro. E eles estavam, olha a questão da má vontade, né, da falta de resistência, do desvio da sua atenção, eles estavam tristes ali naquele caminho, e Jesus então se reúne a eles como um forasteiro, e eles não percebem. Não, eles percebem o forasteiro, mas não conseguem perceber que era Jesus. E começam a andar juntos, e Jesus, vendo a tristeza deles, pergunta o que estava acontecendo. Eles falam para Jesus, você deve ser o único forasteiro aqui que não está por dentro do que está acontecendo, porque veio o nosso amigo e sofreu injustamente, e foi começar a contar, e Jesus começou a conversar com eles e falar, mas não era assim que estava escrito nas Escrituras, vocês esqueceram das Escrituras, e mesmo assim eles não conseguiram entender. Eles, né? E aí foi chegando no caminho, eles estavam chegando perto de onde eles estavam, e Jesus então mostrou que queria continuar o caminho dele. E aí eles pedem a Jesus para que passe a noite com eles, onde eles iam ficar, porque era perigoso. Assim como, certo, aqui, nos dias de hoje, certos lugares à noite é perigoso, lá também era. Então, eles pediram a Jesus, em alguns registros bíblicos, diz que eles, a gente até ouviu essa palavra aqui hoje, constrangeram ele a ficar. Constrangeram quer dizer assim, insistiram, né? Insistiram para que ele ficasse com eles, porque era perigoso, ele ficaria melhor com eles. Então, Jesus aceita, eles sentam, e ali na hora de partilhar o pão, Jesus abençoa o pão, e aí eles observam quem estava com eles era o Mestre Jesus. Então, os que estudam essa passagem observam esse detalhe
da boa vontade dos dois seguidores do Cristo para com o forasteiro. E o fato deles constrangerem Jesus, no bom sentido, para ficarem com eles, permitiu que eles encontrassem com o Mestre. Então, nós queremos, então, agora entrar nessa prestando um pouco mais atenção, né, depois desses conceitos básicos, que a caridade, ela vai criando outras oportunidades. Não tem erro quando se faz o bem, principalmente esse bem como foi feito ali. Então, esse foi o item, o caminho de Emaús, fazendo o bem, fazendo a caridade. Nós vamos ver quais são as formas daqui a pouco. Você, então, começa a facilitar e criar oportunidades do bem na sua vida. Diga, Wallace. Então, até nesse gancho que a Kátia falou, às vezes as pessoas também que fazem esse tipo de caridade, às vezes elas estão sendo usadas também, né? Para fazer o bem, né? Que tem gente que necessita disso, né? Essas pessoas, elas acabam fazendo, por mais que muitas delas fazem pelo ego, né? Para Sim, sim. e tal. Ela está sendo usada para o bem também, né? De uma certa forma, né? Com toda certeza. E aí o problema está, no caso, na intenção dela, né? De como ela se sente fazendo isso. Então, como se ela está, por exemplo, se faz isso para ganhar dinheiro, no caso, né? Que é tá na internet, que eles ganham seguidores, aí ganha muito mais do que se doa, né? Eu já ouvi, assim, nos comentários. Mas aí vai dele, né? Se ele estiver fazendo uma coisa que ele acha que é errado, ele acha que está fazendo certo, mas no fundo ele sabe que é para o seu benefício próprio. Aí onde está o erro, né? Exatamente. Muitas vezes ela é feita para satisfazer o ego de quem faz. Ela fez esse comentário anteriormente. É verdade. Mas se beneficia alguém, né? Eu tenho uma observação muito interessante, como a Kátia falou, o Wallace também, e a Audrey escreveu aqui. Tinha uma senhora que era muito devota a Deus, muito devota, mas ela estava com muita dificuldade e o radialista da cidade resolveu botar no rádio e ela estava precisando de doações, que Deus ajudasse, uma alma caridosa e tal. Aí um cara, um empresário que era ateu, pediu assim, olha, todo mundo na cidade sabia que ele era ateu, não acreditava em nada. Aí disse assim, comprem tudo e levem um caminhão para essa senhora e diga quem mandou foi eu, o ateu que não acredita em nada. E quando chegar lá, vocês têm que fazer uma pergunta. Pergunta para ela quem foi que mandou aquilo ali, se foi o Deus dela ou se foi eu, o ateu da cidade. Aí eles foram levar, entregaram toda a comida, ela falou, inacreditável. Aí o rapaz, muito sem graça, disse assim, olha, quem mandou entregar aqui foi o ateu, mas ele tinha dito para dizer que era que seguiu o diabo, né? Foi o ateu que segue o diabo. Aí ela ajoelhou, agradeceu e disse assim, pois é, quando Deus manda, até o diabo obedece. Muito bom, muito bom. Então, exatamente, isso, e tudo que é o movimento do bem é o que faz criar essas oportunidades. A gente estava ouvindo essa semana o médico a Laí Ribeiro, né? E ele contando que ele é um médico cardiologista, montou um hospital lá em Teófilo, Minas Gerais, e ele estava lá preparando para uma viagem final de semana com a família em Alcobaça, uma cidade da praia, que ali, mineiro ali, Teófilo, está quase na divisa do sul da Bahia ali, e ele estava todo entusiasmado com a viagem dele, o telefone toca. O telefone toca uma pessoa de um hotel falando, olha, tem uma pessoa aqui está com problema respiratório, está muito doente e a gente está precisando de uma ajuda médica. Ele falou, olha, eu estou de saída agora, tento outras pessoas. Ele falou, nós já chamamos 2 e eles falaram a mesma coisa. Aí ele falou, então eu vou. Aí ele foi, a pessoa estava muito ruim, ele teve que pôr num carro para levar para o hospital e no meio da conversa ali, essa pessoa era um médico aqui da área de Massachusetts, muito famosa, e ali daquela ato dele surgiu a oportunidade para ele vir para os Estados Unidos, para ele crescer, para ele progredir. Ele projetou a experiência dele
beneficiando toda a carreira dele e beneficiando o desenvolvimento da pesquisa médica do coração praticamente no mundo inteiro. Então, a gente vendo mais uma vez aqui a oportunidade da caridade, criando oportunidades. Todo o bem, o que a gente quer dizer aqui, que o movimento do bem, ele gera essa atividade. Tem também o caso do Saturnino Pereira, que era um espírita, já ouviram falar do Saturnino Pereira, que ele é espírita, dedicado, fazendo inúmeros trabalhos lá, praticamente a vida dele inteira, e aí lá no trabalho dele ele tem um acidente em que o braço dele machuca bastante e ele perde o dedo polegar. E aí todo mundo na cidade ficou, poxa, podia acontecer, porque com qualquer um, menos com o seu Saturnino, porque o seu Saturnino era aquela pessoa que todo mundo gostava muito e sabia dos recursos dele. E aí, na reunião mediúnica, então, no grupo em que ele participava, então foi contado que numa das vidas passadas, ele era um senhor de terra e um empregado lá fez alguma coisa, uma coisa simples, não era uma coisa muito complicada, muito errada, e ele mandou trucidar o braço do empregado na moedor de cana. E foi uma coisa muito triste, e aí, a partir daí, ele, quando chegou no plano espiritual, que ele despertou, ele falou, eu preciso perder o meu braço. Mas ele chegou, realizou muita caridade, muita atividade dedicada à família, dedicada à caridade, e aí, em vez de perder o braço, ele só perdeu o dedo. Né? Então, mais uma vez, a caridade gera oportunidades. E a última história que nós vamos contar aqui, só para a gente fechar essas oportunidades, para que a gente saia daqui na cabecinha de cada um de nós, inclusive na minha, que fazer o bem, pensar o bem, gerar o bem, gera boas oportunidades. É simples assim. E nós ouvimos essa semana, vocês também já devem, talvez até alguns tenham ouvido, a história de uma senhora lá do Nordeste que perdeu o filho. Perdeu, não, ele desencarnou, e ela queria notícias do filho, e ela ficou numa dúvida imensa se ela iria procurar o Chico, ou se ela não iria procurar o Chico, e finalmente ela resolveu ir, e quando ela chegou em Uberaba, se hospedou no hotel, e foi muito de madrugada, porque são 30 fichas distribuídas, e ela, então, ela queria, ela veio lá do Nordeste, né? Então ela foi a primeira lá na fila. Depois foram chegando as outras pessoas, e lá quando todas as fichas já tinham sido distribuídas, ela então viu que entrou uma senhora que tinha perdido 2 filhos num acidente. E a senhora estava desesperada. Ela pensou assim, poxa, já tem um tempo que o meu filho desencarnou e eu tenho eu já estou mais conformada. Essa senhora perdeu 2 filhos. Ela foi lá e entregou a ficha dela para a senhora e foi para o hotel. Falando que, né, tudo bem, que tudo deixa certo. E foi para o hotel. Aí, quando era 2 horas da manhã, bateram na porta do quarto dela, no senhor que dizia, o Chico tá mandando te chamar. Tá mandando te chamar. E aí ele vai lá, e aí tem uma carta do filho dela para ela, e aí ele dizendo que ele estava no umbral, sofrendo muito, mas que o fato dela ter feito essa caridade enorme de ter abnegado da sua própria dor em benefício do filho, o filho então o Emmanuel foi lá no umbral, trouxe o menino para poder falar para ela, e aí ele escreveu para ela, dizendo que aquilo ali gerou uma esperança para ele, que ele estaria sendo encaminhado para ser tratado dali para frente. Então, meus amigos, meus irmãos também. Não sei se eu posso contar minha história, estou bem emocionada aqui. Aqui, sim. Aqui, a caridade, fazer o bem, que é o nosso tema de hoje, gera oportunidades. Nós vamos escutar a Kátia aqui. Antes de passar, nós temos mais 2 itenzinhos. Como é que a gente está de tempo aí, Jane? 10h11 agora. Tá tranquilo, então. Nós vamos sair meia-noite no mais. Não, desde o início, não sei, eu
tem uma hóspede em casa Uhum. e todo mundo sabe que era um trava falar inglês. Aham. Quando eu desisti de querer falar, Deus colocou um ser bem especial. E hoje mesmo, nós estávamos cantando em inglês e eu percebi o quão eu fiz despretensiosamente, né, uma caridade, ou enfim, mas eu tinha um fundo de interesse, mas em vez de eu ajudá-la, ela tem me ajudado tanto. E o inglês, em um mês, eu percebi que o entendimento, e você falando, eu estou muito emocionada, porque era uma trava. E hoje, naturalmente, esse benefício vem vindo. Então, eu estou muito grata. É o meu sentimento de hoje e conecto essas histórias, essa conexão. Então, hoje mesmo, a gente cantando em inglês, ela me explicando, e é um novo ciclo tão interessante que eu realmente hoje não era para estar aqui. Eu falei, não, eu vou. Então, gratidão. Eu estou me conectando a isso. A gratidão é nossa. E a mensagem que a gente tem até agora, nós temos mais mensagens daqui a pouco, mas até agora, talvez seria o que o João falou quando ele já estava velhinho, né? Ele dizia para as pessoas: meus filhos, amai-os, amai-os. É o que Jesus ensinou, né? Amai-vos como eu vos amei. Então, essa mensagem, essa conexão da caridade com o amor para mudar a terra, né? E os espíritos que estão encarnando hoje, espíritos de luz que vêm, eles estão dizendo que vão vir e vão fazer uma revolução aqui na Terra no bom sentido. Eles vão vir para distribuir amor, distribuir carinho. O Lucas está aí É o que eu ia para te poder falar, as provar, crianças já faz isso, né? esses novos ser que tá vindo. É verdade. Então, seguindo aqui, né, os conceitos, a importância da fé, as oportunidades que ela gera, agora nós vamos ver aqui as formas de fazer a caridade. Então, eu vou colocar aqui, eu vou virar aqui para todo mundo ver. O primeiro aqui vai ser, né, reduzir a fome. Uma das formas de caridade é reduzir a fome, mas a gente precisa ampliar essa questão do que seria a fome, porque seria, num aspecto, a fome material, que seria esse trabalho de ajudar quem está com dificuldade, do material mesmo, né? Porque sempre tem. Esse seria reduzir a fome, mas nós também temos aqui reduzir a fome da falta de compreensão. Que é um tipo de fome também, que são as pessoas que estão sentindo solidão, estão sentindo falta de atenção, não se sentem compreendidas, são discriminadas onde elas se encontram, se sentem solitárias, se sentem dificuldades. Então, uma forma de caridade é aumentar essa compreensão para que essas pessoas que se sentem ah, abusadas, né, assim, deixadas de lado, ignoradas pela sociedade, que isso aí seja diminuído. Isso aí é uma forma de caridade, é reduzir a fome de ser aceito, de ser compreendido. Quando a pessoa sente que ela está sentindo isso, o que a gente pode fazer, né? Às vezes um telefonema, às vezes um abraço, às vezes uma prece, tudo isso aí pode ajudar. E aí também a, a fome de Deus. Quantas pessoas vivem no mundo de hoje, eles não sabem quem é Deus, não tem nenhum, tem dificuldade, tem gente que a gente estava vendo outro dia aí, algumas pessoas conhecidas aí na internet dizendo, eu não acredito em Deus, o outro, para mim, ó, ele ainda apaga a luz, morreu, apagou a luz aqui. Então,
essa ideia de Deus que a doutrina traz com tanta propriedade no capítulo 1 do Livro dos Espíritos para nos ensinar. Então, é uma forma. Outras formas que a gente vai trazer aqui seria, aqui já é caridade segundo Jesus, que seria a indulgência. Caridade da indulgência é você evitar realçar os problemas dos outros que você está ciente. E se você tiver que falar por algum motivo, que você possa colocar ali um pano quentinho, falar com jeito, amaciar bastante, para que não seja o defeito, o problema do outro, não seja... Não cria outro problema. Não cria outro problema ou não faz ficar uma coisa grande, né? Então, a indulgência é uma forma de caridade, e dizem os Espíritos segundo Jesus. É você ver os defeitos, mas não relevar os defeitos dos outros e procurar aceitar as pessoas como elas são. É uma forma de caridade. E aqui, também, de acordo com Jesus, o perdão... Tem que me perdoar, vocês têm que me perdoar pela letra. O perdão, que é bom para quem perdoa, né? Então, o perdão é também uma forma de caridade. A pessoa faz alguma coisa, você releva aquilo, né? Ah, talvez ele está cansado hoje, ou talvez não está passando por um dia bom, e lá na frente vai melhorar, porque a espiritualidade lembra as oportunidades, a fé, o acreditar no ser possível. Os espíritos bondosos, eles perdoam a gente. Eles não têm quando eles chegam, muitas vezes a gente pode até ajudar alguém que está precisando, a gente fala assim, eu vou ajudar, mas essa pessoa ela não merece, ou eu vou ajudar, mas ele está sofrendo assim porque deve ter feito isso. Isso são coisas da terra, minha gente. Coisas da terra. Os espíritos chegam, vamos supor que Ruth, só um exemplo, tá, Ruth? Que Ruth está sofrendo, passando por uma dificuldade. Alguém daqui da Terra pode falar, ela está passando isso porque deve ter feito alguma coisa. Mas a espiritualidade não. A espiritualidade, os benfeitores chegam e falam assim, puxa, ela está passando por isso, o que a gente pode fazer para ela ter força? E tomara que ela aprenda agora para que isso aí termine de uma vez e que ela saia vitoriosa lá na frente, consiga progredir e ajudar outras pessoas. Essa é a visão da espiritualidade, que nem sempre é a nossa visão, mas quando a gente está falando da caridade, o perdão é um item importante de acordo com Jesus, e também a benevolência, que a gente já falou um pouco aqui, né? Procurar ser bom, fazer o bem sempre que possível. Alguma pergunta? Então, esse S aqui é o ser e a caridade. Então, a gente está falando aqui hoje de caridade, mostrando que ela é importante. No Espiritismo, ela é tão importante quanto o ensinamento de Jesus. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E no Espiritismo, faça a caridade, faça o bem. Mas quando a gente vê isso, os Espíritos, então, nos lembram, e Jesus também, que para fazer a caridade, é nós, cada um de nós que deve fazer. Ninguém vai chegar lá, você chega no plano espiritual, vai falar assim, Ruth, você está aqui? A Ruth fala, pois é, eu cheguei aqui, eu queria dizer que eu vi o Divaldo fazendo muita caridade, eu vi o Haroldo fazendo maravilhosas palestras. Não é o que o outro está fazendo, é o que cada um de nós faz. E o Wallace trouxe aqui a parábola do filho perdido, que tem uma relação importante com esse ser, né? Com esse ser. Que ele, contando aí já na parte do final, ele se afasta de casa, vai para uma terra distante, e lá ele é visitado pela insensatez, pela invigilância, pelo descuido.
E aí ele perde tudo que ele tinha. E aí ele fica lá, praticamente passando fome entre os porcos. E aí, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver um verbo dizendo que ele, caindo em si. Então, ser a caridade, o primeiro tópico que a gente vai trazer é a importância de cair em si. Cair em si não é cair no chão, não é figurativo. Cair é tornar a si, é olhar para dentro de si, jogar umas luzes lá dentro, né, Kátia? E ver assim, aonde que está precisando de uma limpeza aqui, né? É igual um porão, às vezes tem que tirar tudo e voltar direitinho. O que está aqui, o que precisa melhorar? Essa iluminação interior para que façamos a caridade, porque é uma coisa individual e intransferível. Isso é para Audrey, isso é para Kátia, isso é para Ruth, isso é para o Márcio, para a Jane, é para cá, para o Wallace, para a Rani, para cada um que estiver aqui individualmente. Cair em si é olhar, a gente já sabe que Deus nos ama, a gente já tem as ferramentas aqui, onde que eu estou errando, aonde que eu preciso melhorar. Então ele cai em si. É muito forte essa passagem. E aí, quando ele. A atividade começa, né, consigo mesmo. Consigo mesmo, exatamente. E aí, caindo em si, ele começa a pensar, e aí ele tem uma sequência de ações no pensamento dele que são planos. Ele fala assim: levantar-me-ei, irei e direi para o meu pai. Três verbos. Três, que o verbo coloca, o verbo numa frase é a ação da frase, né? A ação, a força está ali no verbo. Então, ele fala: levantar-me-ei, irei e direi para o meu pai isso, né? Aquilo. Então, isso foi o plano. Isso é o plano dele. Quando você coloca um verbo assim no futuro, você está fazendo um planejamento. Tem gente que pensa que planejar é só para as empresas. Não, no ensinamento de Jesus já tem um plano lá e ele está fazendo o planejamento dele. E a gente vai fazer o nosso planejamento quando a gente vai precisar, vai querer, né, aproximar-se, progredir, evoluir. Então é esse planejamento que ele faz. E aí ele usa um verbo para seguir, ele levantando-se. Quem levantou? Não, é o filho, ele, né? É terceira pessoa. Então, os ensinos de Jesus, na grande maioria das vezes, e o verbo levantar está em mais de uma dúzia de vezes no Evangelho, ele vem na terceira pessoa, mostrando novamente o que a gente disse aqui, que é para cada um de nós. Não é para o vizinho, não é para aquele que está se dando bem, não é para aquele que está se dando mal, é para cada um de nós. Por isso que vem na terceira pessoa, levantando-se. Quando a sogra de Simão Pedro foi curada, ela levantou-se e foi fazer alguma coisa. Então, o levantar é esse compromisso de levantar e de seguir para que a gente possa realizar as melhores coisas de acordo com os nossos valores. Porque, já aqui partindo já para o nosso fechamento, quando a gente erra, cada um de nós, quando a gente erra, ou quando a gente peca, né? Assim, no sentido de errar e pecar, sinônimos aí, nós não pecamos contra Deus. Porque Deus nos ama, ele é perfeição. Ninguém consegue pecar contra Deus. Nós pecamos perante Deus. Então, nós vamos colocar aqui para uma reflexão nossa aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Porque aqui talvez vocês não vão conseguir ler. A pecar contra Deus versus
pegar. Perante Deus. Então, quando nós pecamos contra os nossos valores. Quando a gente começa a estudar a caridade, agora a gente já sabe, não tem desculpa, a gente já sabe o que é a caridade. É o ato de amar, é o ato de ajudar. Qual o parceiro da caridade? É a fé, tem que haver uma crença, tem que fazer com boa vontade, cria oportunidade. Sim, sim, se eu estou precisando de luz na minha vida, faça a caridade. Ah, mas como que eu vou fazer a caridade? Tem várias formas. Você pode fazer material, você pode ajudar alguém, você pode ensinar alguém sobre Deus, você pode ser mais indulgente, pode fazer o perdão, pode fazer a benevolência. Que ótimo. E eu posso errar? Posso. Quando você errar, você vai errar contra Deus? Não. Você vai errar contra você próprio, contra os valores, esses valores aqui que a gente está construindo. Se a gente falou assim, ok, né, Ruth, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais paciente. Ela sai daqui, chega em casa, ela bate na porta, que ela esqueceu a chave. Só um exemplo, Ruth. E aí ninguém chega, porque quem está lá dentro da casa está tirando uma sonequinha e tal. Ela começa a esmurrar a porta. Aí, quando a pessoa abre a porta, ela fala assim, mas só tem surdo nessa casa, e entra para dentro da casa, assim, cismada. Então, tudo que ela aprendeu aqui, de ter paciência e tudo, quando ela chega lá, ela jogou por terra. Ela pecou? Pecou. Contra Deus, não. Pecou contra os valores que ela estava construindo na consciênciazinha dela. Né? Então, a gente peca perante Deus, mas não contra Deus. Então, essa é a nossa pequena visão da caridade, recordação, e que a gente lembra que o que os Espíritos nos dizem é maravilhoso. A gente vai ver nos exemplos, né, Kátia? E a gente vai vivendo, a gente tem as histórias, a gente fala, vale a pena ser bom, e vamos trabalhar. E se cair, a gente levanta e vamos fazer pelos nossos valores, sem esperar resposta. Para fechar, Paulo de Tarso, ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ajudar os fracos. Fiz-me forte para os fortes, para ajudar os fortes. Fiz de tudo para todos, para ajudar alguns. Então, essa que é o esforço, a boa vontade, sem esperar recompensa. Alguns frutos vão sair, serão frutos saborosos, né? Mas o mais importante é a gente investir na gente mesmo. Que Deus nos abençoe. E ainda nessa paz que se encontra nesse ambiente, que a espiritualidade possa dar o paz em todos vocês que estão em casa, que todas as águas deixadas possam ser fluidificadas. Que possamos aproveitar o ensinamento de hoje sobre a caridade, que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Seja ouvindo alguém que necessita, seja dando uma palavra para quem necessita, que são atitudes simples, né, no nosso dia a dia, que contam muito na questão da caridade. Que possamos vibrar por todas as pessoas necessitadas, por todas as casas que propagam o Evangelho, por todos os hospitais, abrigos, asilos. Que possamos vibrar também por todas as crianças que nascem, por todas as crianças e por todos os idosos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. Pedimos permissão para encerrar com o Pai Nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana para todos que nos acompanharam, é uma alegria muito grande, né? A gente está Tenham boa aqui. semana. Sigo em paz o meu caminho, com Deus no meu coração. Você que está perdido, saia da escuridão. Eleve o seu pensamento e faça uma oração. Deus está lhe ouvindo e logo lhe estende a mão. Siga em paz você também, com Deus no seu coração. Faça esta prece para outro alguém, porque somos todos irmãos. Siga em paz você também, com Deus no seu coração. Faça esta prece para outro alguém, porque somos todos irmãos. Sigo em paz o meu caminho, com Deus no meu coração. Você que está perdido, saia da escuridão. Eleve o seu pensamento e faça uma oração. Deus está lhe ouvindo e logo lhe estende a mão. Siga em paz você também, com Deus no seu coração. Faça esta prece para outro alguém, porque somos todos irmãos. Faça esta prece para outro alguém, porque somos todos irmãos. Porque somos todos